Atenção! Se você é uma pessoa muito sensível, este conteúdo não é indicado para você. Se você não gosta de temas envolvendo o sobrenatural e terror, pare de assistir agora. Não nos responsabilizamos pelos possíveis sustos e pesadelos que tiver à noite. O Covil do Guardião Sinistro. Olá, sejam bem-vindos ao canal O Covil do Guardião Sinistro. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu curtir, compartilhe e comente sobre os nossos vídeos. Yokais, os demônios do Japão. Kitsune, a lenda da raposa de 9 caudas. Kitsune, a raposa de 9 caudas. Kitsune é a palavra japonesa para raposa. Raposas são um assunto comum no folclore japonês. Kitsune refere-se geralmente neste contexto. Histórias as descrevem como seres inteligentes e com capacidades mágicas que aumentam com a sua idade e sabedoria. Entre estes poderes mágicos, tem a habilidade de assumir a forma humana. Normalmente aparecem na forma de uma bela mulher, uma jovem ou uma velha. Enquanto algumas histórias falam que as Kitsune usam essa habilidade apenas para enganar as pessoas, como em muitas vezes fazem em folclores, outras histórias as retratam como guardiãs fiéis, amigas, amantes e esposas. Além da habilidade de assumir a forma humana, elas possuem os poderes de possessão, conseguem gerar fogo das suas caudas e da sua boca, o poder de aparecer nos sonhos e o de criar ilusões. Origens muitos dos mitos de raposas do Japão podem ser vistos no folclore da China, Coreia ou Índia. Esses mitos populares contam histórias de raposas que podem ter até 9 caudas. Várias dessas histórias foram gravadas no Konjaku Monogatari, uma coleção do século X de narrativas chinesas, indianas e japonesas. Há um debate sobre a origem dos mitos das Kitsune. Não sabem se foi inteiramente de fontes estrangeiras ou parte do folclore japonês, que datam a partir do século V. O folclorista japonês Kiyoshi Nozaki argumenta que os japoneses veem positivamente as Kitsune desde o quarto século D.C. As únicas coisas importadas da China ou da Coreia eram os atributos negativos em relação a elas. Ele afirma que, de acordo com um livro de registros do século XVI, chamado Nihon Vyat, as raposas e o ser humano viveram muito próximos no Japão antigo, e afirma que as lendas indígenas sobre as criaturas se formaram uma consequência desse convívio. A erudita Karen Smieres aponta que a ideia da raposa como sedutora e a conexão dos mitos de raposas ao budismo foram introduzidas no folclore japonês com as histórias chinesas similares, mas diz que algumas histórias de Kitsune contêm elementos únicos do Japão. Acredita-se que as Kitsune possuem uma inteligência superior, vida longa e poderes mágicos. Elas são um tipo de yokai, ou de entidade espiritual. A palavra Kitsune é muitas vezes traduzida como o espírito da raposa. No entanto, isso não significa que elas são fantasmas, ou que sejam diferentes de raposas normais. Porque a palavra espírito é usada para refletir um estado de conhecimento ou iluminação. Existem duas classificações comuns de Kitsune, sendo este tipo de Kitsune literalmente raposas do bem, que são raposas benevolentes, celestiais associadas ao deus Inari. Elas são chamadas às vezes simplesmente de raposas de Inari, e este tipo de Kitsune, literalmente raposas maldosas, tendem a ser mais maliciosas. Tradições locais costumam adicionar mais ritos. Limpo é um espírito de raposa invisível que seres humanos só podem percebê-los quando são possuídos. Outra classificação tradicional é a definir a Kitsune em uma dos 13 tipos existentes, pelas habilidades sobrenaturais que a Kitsune possui. Fisicamente, Kitsune são lembradas por ter 9 caudas. Em geral, um maior número de caudas indica uma raposa mais velha e mais poderosa. Nos folclores dizem que uma cauda crescerá após a raposa viver 100 anos. 1, 5, 7 9 caudas são os números mais comuns nas histórias. Quando uma Kitsune recebe sua 9ª cauda, seu pelo torna-se prateado ou dourado. Estas que o unem no Kitsune raposa de 9 caudas ganham a capacidade de ver e ouvir qualquer coisa, em qualquer lugar no mundo, chegando também adquirir sabedoria infinita, ou seja, a onisciência. Mudar de forma. Uma Kitsune pode assumir a forma humana. Esta é uma habilidade que ela aprende quando atinge uma certa idade, normalmente 100 anos. Contudo, alguns dizem serem necessários apenas 50 anos. As formas mais comumente assumidas por uma Kitsune incluem belas mulheres, garotas jovens, idosos ou homens. Estas formas não são limitadas.
pelas caudas da raposa ou idade. Uma kitsune pode duplicar a aparência de uma pessoa específica. As raposas são frequentemente representadas como tendo a forma de uma mulher bonita. Uma crença que existia no Japão medieval era de que uma mulher bonita encontrada sozinha à noite ou ao entardecer poderia ser uma kitsune. O termo kitsune dá ao rosto de raposa se refere ao ser humano, geralmente mulheres, com o rosto muito estreito, com olhos e sobrancelhas finas e maçãs do rosto muito salientes. Tradicionalmente, esta estrutura de rosto é considerada muito atraente, e em alguns contos isto é associado à raposa em forma humana. Variantes destes mitos mostram kitsune detentoras de outras características como pelos finos e sombras em forma de raposa mesmo estando na forma humana, pois o reflexo da luz pode revelar sua verdadeira forma. Em algumas historias, as kitsune têm dificuldades em esconder a sua cauda quando estão na forma humana, e olhar para o seu rabo quando a raposa ficava bêbada ou descuidada era um método comum de descobrir sua verdadeira identidade em algumas lendas. Algumas pessoas podem ver através do disfarce da kitsune simplesmente olhando atentamente, mas isso é praticamente impossível. Algumas kitsune também podiam revelar sua verdadeira forma através do medo e ódio que elas sentem por cães e saírem correndo na forma de raposa. Uma lenda descreve bem as imperfeições que podiam revelar um humano kitsune. A lenda de Koa, um sábio acreditado como detentor de poderes mágicos, que certa vez foi tomar um banho preparado pelos seus discípulos, mas a água estava muito quente e ele saiu correndo nu pela casa de banhos. As pessoas que estavam perto ficaram espantadas ao ver que ele possuía pelos de raposa em partes de seu corpo e uma cauda. Em seguida, Koan se torna uma raposa idosa na frente deles e foge. Outras habilidades comumente atribuídas a kitsune incluem possessão, bocas e caudas que cuspem fogo ou raios, manifestação voluntária no sonho de outras pessoas, ou criação de ilusões tão reais que é quase impossível distinguir da realidade. Outros contos retratam kitsune com poderes maiores como de quebrar o tempo e espaço, deixar pessoas loucas, tomar a forma de seres fantásticos, etc. Outras kitsune agem como surdos, se alimentando da energia humana através do sexo. Kitsunetsuki em japonês, também escrito Kitsunetsuki, significa literalmente o estado de ser possuído por uma raposa. A vítima geralmente é uma mulher jovem, a quem a raposa entra por meio de seus seios. Em alguns casos, a face da vítima pode mudar de tal modo que se assemelha à de uma raposa. Apesar das raposas do folclore possuírem suas vítimas por livre e espontânea vontade, também podem fazer isso por causa de encantamentos lançados sobre a vítima. O folclorista Lafcadio Hearn descreve os aspectos de uma vítima. Ele observa que uma vez liberada da posse, a vítima nunca mais poderá comer tofu ou qualquer alimento dedicado às raposas. No Japão, o Kitsunetsuki foi visto como uma doença desde o período Heian e manteve-se como um diagnóstico de doenças mentais até o início do século XX. A possessão foi a explicação para o comportamento de indivíduos aflitos. No final do século XIX, Dr. Shunichi Shimamura observou que doenças físicas que causavam febre eram frequentemente associadas a casos de Kitsunetsuki. A crença nisso tem perdido seu valor ao longo do tempo, porém ainda existem casos popularmente atribuídos a isso. Na medicina, o Kitsunetsuki é uma síndrome extremamente vinculada à cultura japonesa. Aqueles que sofrem disso acreditam terem sido possuídos por uma raposa. Os sintomas incluem desejo por feijão azul, agitação, apatia e aversão ao contato com os olhos. O Kitsunetsuki é semelhante, mas distinto da licantropia clínica. Roshi no Tana, representações de kitsune ou suas vítimas possuídas podem possuir esferas em forma de bolas brancas conhecidas como Roshi no Tama, estrelas, bolas. Contos descrevem elas como brilhantes, como kitsunebishi. Algumas histórias identificam como joias e pérolas mágicas. Quando não estão em forma humana ou em posse de um ser humano, uma kitsune mantém a bola em sua boca ou a carrega em sua cauda. Joias são um símbolo comum de Inari, e as representações de Inari ou das kitsune sem elas são raras. Acredita-se que quando uma kitsune se transforma, uma porção do seu poder fica nas Ryoshi no Tanas. A crença é a de que a esfera representa a alma dela e ela morreria se ficassem muito tempo separadas. Aquele que obtiver a bola poderá ser capaz de conseguir uma promessa da kitsune para ajudá-los em troca da Roshi no Tana.
Por exemplo, no século XII, um conto descreve um homem usando uma rocha inutama para garantir um favor. A raposa mais tarde salva-lhe a vida, fazendo-o passar por um bando de assaltantes armados. A Kitsune, raposa, foi dada a uma mulher no Japão que se diz ter 800 anos de idade. Servos de Inari Kitsune estão associadas com Inari, o deus shinto da fertilidade e prosperidade. Essa associação aumenta o significado sobrenatural das raposas. O significado original das Kitsune era o de serem mensageiras de Inari, porém a linha entre os dois agora é turva e o próprio deus Inari às vezes é representado como uma raposa. Da mesma forma, santuários inteiros são dedicados a Kitsune, aonde os devotos vão deixar ofertas para o espírito da raposa. Eles afirmam que as Kitsune gostam de tofu cortado e frito chamado agurage, que tem semelhança com os pratos de udon Kitsune e Kitsune soba, feito com macarrão. Da mesma maneira, Inari é o nome de um tipo de sushi que consiste em esferas de arroz cheias de tofu frito. A curiosidade dos especialistas em saber se houve outra divindade raposa no passado. Kitsune são ligadas à religião budista através de Dakiniten, deusa combinada com alguns aspectos de Inari. Dakiniten é retratada como uma mulher empunhando uma espada e cavalgando uma raposa branca voadora. Malandras Kitsune são frequentemente apresentadas como malandras, com motivos que variam de maldade para maldade. Histórias falam de Kitsune brincando com o orgulho de samurais prepotentes, comerciantes gananciosos e plebeus. Suas vítimas são, geralmente, os homens. As mulheres são possuídas em vez disso. Por exemplo, Kitsune são imaginadas usando suas kitsune em forma de um fogo fato para guiar os viajantes que se desviam do caminho. Outra tática é a Kitsune confundir o alvo com ilusões ou visões. Outros objetivos comuns de Kitsune malandras incluem sedução, roubo de comida, a humilhação, do orgulho ou a vingança contra quem as percebe ligeiro. Um tradicional jogo chamado Kitsune Ken, Punho de Raposa, faz referências aos poderes das Kitsune sobre os seres humanos. O jogo é semelhante a pedra, papel, tesoura, mas as três posições de mão significam uma raposa, um caçador e um chefe de aldeia. O chefe bate o caçador a quem ele supera. O caçador bate a raposa a quem ele atira. A raposa vence o chefe, a quem ela enfeitiça. Este retrato ambíguo, juntamente com sua reputação de vingativas, levam as pessoas a tentarem descobrir os motivos que levaram as raposas a isso. Em um caso, do século XVI, o líder Toyotomi Hideyoshi escreveu uma carta para o deus Inari. Kitsune mantém as suas promessas e se esforçam para retribuir um favor. Ocasionalmente, uma Kitsune aparece a uma pessoa ou a família, onde pode causar todos os tipos de travessuras. Em uma história datada do século XII, apenas as ameaças acabavam com as raposas, convencendo-as a se comportar. Outras Kitsune usam sua magia para o benefício de seus companheiros ou de anfitriões quando os seres humanos tratam elas com respeito. Como yokai, no entanto, Kitsune não compartilham a moralidade humana, e uma Kitsune que tenha adotado uma casa pode, por exemplo, trazer para sua casa dinheiro ou itens que ela roubou dos vizinhos. Assim, comumente, Kitsune são tratadas com desconfiança. Curiosamente, famílias de samurais tinham, muitas vezes, a fama de compartilhar acordos semelhantes com a Kitsune, mas essas raposas foram considerados enko e o uso de sua magia, um sinal de prestígio. Casas abandonadas eram comumente assombradas por Kitsune. Um conto do século XII fala de um ministro que se mudou para uma mansão antiga, apenas para descobrir uma família de raposas que viviam lá. Primeiro, elas tentam assustam e, em seguida, afirmam que a casa foi nossa por muitos anos e desejamos registrar um rigoroso protesto. O homem recusa-se a sair, e as raposas resignaram-se a mudar para um lote abandonado nas redondezas. Contos distinguem presentes de Kitsune de pagamentos de Kitsune. Se uma Kitsune oferece um pagamento ou recompensa, que inclui dinheiro ou riqueza material, parte ou a totalidade da soma será composto de papel velho, folhas, galhos, pedras ou semelhantes, sem valor, itens em uma ilusão mágica. Esses presentes, quando verdadeiros, são geralmente intangíveis, tais como proteção, conhecimento e longa vida. Esposas e amantes Kitsune são comumente retratadas como amantes, geralmente em histórias envolvendo um jovem humano e uma Kitsune que toma a forma de uma mulher humana. A Kitsune pode ser uma mulher sedutora, mas essas histórias são mais frequentemente românticas na sua natureza. Normalmente, o jovem, sem saber, se apaixona pela raposa, que se mostra uma dedicada esposa. O homem descobre a verdadeira natureza da sua esposa e a mulher raposa é forçada a deixá-lo. Em alguns casos, o marido acorda como se saísse de um sonho imundo, desorientado e longe de casa.
Ele, em seguida, volta para casa e envergonhado confronta-se com sua família que ele acha ter abandonado. Muitas histórias contam mulheres raposas tendo filhos. Quando essas crianças são humanos, eles possuem habilidades físicas especiais ou sobrenaturais, qualidades que muitas vezes passam para os seus próprios filhos. O astrólogo e mágico Abinus Ribet tinha a fama de ter exato tais poderes extraordinários de sua mãe que teria sido uma Kitsune. Outras histórias contam que quando Kitsune casam-se, a chuva cai de um céu claro, uma chuva ensolarada é chamada de Kitsune no Yomiuri ou o casamento da Kitsune, em referência a uma lenda que descreve uma cerimônia de casamento a ser realizada durante tais condições. O evento é considerado um bom presságio, mas a Kitsune vai buscar vingança contra qualquer convidado indesejado, como está representado no filme de Akira Kurosawa, Sonhos. Stephen Turdue, Nagashino 1575 segundos, relata a história do envolvimento do clã Takeda com uma mulher raposa. O senhor da guerra Takeda Shingen, em 1544, derrota na batalha o guerreiro chamado Sua Yorishige que se suicidou depois de humilhante e espúria conferência de paz. Depois o clã Takeda forçou o casamento de uma filha da senhora Koichingen de 14 anos de idade com Takeda Shingen. Turnbull escreve, ele era tão obcecado pela garota que seus supersticiosos seguidores ficaram assustados e acreditavam que ela fosse uma encarnação do espírito da raposa branca do santuário de Soa, que tinha o enfeitiçado a fim de obter vingança. Quando seu filho Takeda Katsuyori provou ser um grande líder, mas levou o clã para sua devastadora derrota na batalha de Nagashino, Turnbull escreve, os antigos chefes sábios balançaram a cabeça, lembrando-se da infeliz circunstâncias de seu nascimento e a sua mãe mágica. Tipos de Kitsune. Bakemono Kitsune é uma Kitsune mai espectral, como um fantasma, muito parecido com Reiko, Kiko e Koryu. Genko é uma Kitsune preta, normalmente é visto como um bom presságio. Kiko, espírito de uma Kitsune. Kitsune é um termo geral para a palavra raposa. Kitsune podem ser retratadas tanto como boas ou más. Kitsune Bi é uma Kitsune com poder de invocar chamas com a boca e com sua cauda e transmutação. Koryu é uma Kitsune amaldiçoada. Kuko é uma Kitsune do elemento ar. Kukos são Kitsune muito más, consideradas do mesmo nível do Tengu ou Glin japonês. Kyuubi são as Kitsune que alcançaram os 900 anos e têm 9 caudas. Elas ganham a habilidade de poder ver e ouvir tudo em qualquer lugar no mundo. Também adquirem sabedoria infinita, a onisciência. Nojitsune é uma Kitsune selvagem, normalmente é usada para diferenciar entre as boas e más Kitsune. Assim eles usam o termo Kitsune para as boas Kitsune, Nojitsune para todas aquelas que enganam pessoas e são consideradas más. As Nojitsunes não são realmente más, apenas gostam de enganar as pessoas. Elas se alimentam de medo, caos e dor. Elas têm o poder de possuir indivíduos e controlá-los. Elas gostam de brincar com a mente do hospedeiro, fazendo charadas. Reiko é o fantasma de uma Kitsune, não é uma Kitsune má, mas definitivamente é perversa. Shaki é uma Kitsune vermelha. Podem ser consideradas tanto boas como más. Shouzawa é um espírito Seiryu, supervisor das raposas. Tenko é uma Kitsune celestial. Elite das Kitsune são aquelas que alcançaram os 1000 anos de idade. Normalmente nessa idade as Kitsune já possuem 9 caudas e sua pelagem muda de cor para prata ou dourada, mas algumas são consideradas tão más como a Tamamo no Mãe ou benevolentes. E sábias como as mensageiras da deusa Inari, não necessariamente são mensageiras dela. Yaku/Yakan, esta por sua vez é literalmente raposa maldosa. O que você achou deste vídeo? Você acredita ou não no que foi contado? Se você tem ou conhece alguém com algum relato sobrenatural, envie para nossos contatos, pelo nosso e-mail ou pelo WhatsApp.